Está no ar mais um programa na Rota da Música, com o Leandro Salgado, aqui na Fink TV, na tela da sua casa, trazendo toda semana, gente, uma surpresa especial para vocês. Todas as vezes que eu começo esse programa, que eu penso na semana quem eu vou entrevistar, recebo muitos e-mails, né, de pessoas querendo ser entrevistadas, e eu sempre dou uma olhada no release da galera, e temos vivido dias difíceis, né, essa pandemia, tudo a gente tem vivido, está muito complicado realmente. Mas eu tenho um grande amigo meu, pastor Edmabete, que ele já é um cara que já é meio sócio aqui da TV, e ele falou: Leandro, tem um cara aqui, que é o Jonathan Wesley, já ouviu falar? Eu falei: não ouvi ainda, tal, mesmo porque o meio gospel não é muito meu métier, entrevisto também gospel, mas eu conheço outras vertentes aí. E aí eu entrei no YouTube para ver e realmente me emocionei. E eu tenho certeza que esse programa que eu escolhi de forma muito especial para você vai emocionar você também, porque tem uma história de vida, tem história de superação, tem história de vitória, de crescimento, prosperidade, entendeu? É muito, tudo que a gente tem para mostrar nesse programa hoje aqui é algo diferente que com certeza vai fazer bem para você e para todos que assistirem. Eu começo esse programa hoje em especial com Jonathan Wesley cantando pra gente. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos
a ti. Jonathan Wesley cantando pra vocês, cantando não, né? Arrasando. Jonathan, obrigado pela tua presença aqui, querido. Fiquei muito feliz de te ver, de conhecer pessoalmente. Aqui Na Roda da Música é um programa que a gente mostra tudo que a música traz de história. Eu costumo falar que a música sempre tem uma história feita por detrás da música. E quando eu vi os teus vídeos assim, eu achei maravilhoso. Primeiramente, queria também não só apresentar você, mas também o seu tecladista, qual é o nome dele mesmo? Josias? Isso. Josias, obrigado por ter acompanhado aqui, viu, a gente. E agora, o Jonathan também, já de antemão, ele já é cidadão joseense, mudou para São José, está trabalhando por aqui. Mas o Jonathan tem 27 anos ainda? Hoje eu tenho 29. 29 já? Isso, então ele já está aqui um tempinho, então 29 anos. Começou a demonstrar essa aptidão para o canto logo aos 12 anos. Você fez algum curso? Na verdade, não. Primeiramente eu quero agradecer, Leandro, pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer todo mundo aí de casa que está nos assistindo, o pessoal da internet. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês. E, na verdade, eu acredito que a música veio para mim como uma forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu canto desde os 12 anos na igreja e eu nunca fiz aula, nunca tinha feito nenhum tipo de nada relacionado à música. E um dia, de repente, eu congregava numa igreja e foi me dada a oportunidade de cantar numa salinha das crianças enquanto estava rolando o culto lá em cima. E eu cantei e todas as pessoas se emocionaram, crianças sentiram o poder de Deus. E desde então, a partir dali, adorar a Jesus se transformou na minha maior fonte de vida. A minha maior paixão hoje é cantar para Deus, é expressar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele continua fazendo através da minha voz. Eu estava olhando o seu release, né, e vendo algumas coisas lá no Raul Gil que você participou também. Eu vi bastante superação na sua vida de coisas que você viveu. Conta pra gente um pouquinho a sua história, o pessoal entender sobre a ACD, etc. Tantas coisas que aconteceram, porque o Jonas, a pessoa que você está vendo aqui agora, ele já cantou no Raul Gil, já participou de vários Shadow Brasil, né? Sim. Ele já trabalhou, já cantou no Ratinho também, e ele é embaixador do Teleton, e também, né, ele tem essa coisa com a ACD que a gente vai entender um pouquinho agora. Conta pra gente um pouquinho, João. Eu nasci com sequela de paralisia. A minha mãe tinha 14 anos de idade na época, né? E por decorrência da idade que ela engravidou, ela desenvolveu um problema chamado epilepsia, que é um problema onde acontece alguns crises de ataques epiléticos. E em meio a tudo isso, no 8º mês de gestação, ela estava tomando banho quando ela teve uma dessas crises e caiu de barriga no chão e foi levada ao hospital e teve que fazer um parto forçado. Meu parto, eu nasci com 1,15 kg. E os médicos falaram para os meus pais que se eu sobrevivesse, eu iria viver em estado vegetativo, não ia falar, não ia andar, e eu ia mexer apenas os olhos e eu teria que passar o resto da minha vida sendo cuidado por alguém. Então eu acredito que a partir desse momento, Jesus já falou, pera lá, que quem manda sou eu e quem faz sou eu. E é por esse motivo que eu sou muito grato a Deus. E aí eu ingressei a minha história na ACD aos 5 anos de idade, porque por conta da decorrência da deficiência, os meus pais ficaram muito assustados e eu fui criado pelos meus avós por conta de tudo isso. Minha mãe muito novinha e eu sempre tive a presença deles comigo, mas... Qual a idade da sua mãe? A minha mãe? Quando você nasceu? Minha mãe tinha 15 anos, ela engravidou com 14 e eu nasci ela tinha 15 anos. Uhum. E foi tudo muito difícil. Eles chegaram a pedir para que eles assinassem um termo de responsabilidade, para que fossem desligados os aparelhos, para que fossem usado o meu corpo como estudo para uma faculdade, e minha mãe não autorizou. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a andar, a dar os primeiros passos com 3 anos de idade.
Então foi uma coisa muito... Eles não... A cada ano, a cada superação, foi uma coisa, tipo, era uma surpresa para eles. E o médico disse que você não ia andar e que você mexia só os olhos. Eu ia viver em estado vegetativo. Meu Deus. Foi algo completamente... E você vê, quando Deus tem, assim, você pode acreditar ou pode não acreditar, né? Mas uma coisa é certa, que uma história dessa, a gente só tem uma explicação, que é Deus. Por exemplo, uma menina de 15 anos, o que ela tem de poder de decidir em relação a dizer, não, quero que ele viva, ou pode pegar ele e levar para fazer experiências, seja lá o que for, e de repente essa criança decidir pela vida de uma outra criança, falando que ela tinha que viver e que ela acreditava que ele se recuperaria. Olha só Deus. Só Deus. Sua mãe já era cristã? Na época não, eles não eram cristãos na época, eles eram de uma outra religião, eles eram católicos, mas sempre tiveram muita fé em Deus. Sim. E de repente, a cada ano, minha mãe me contava que a cada ano era uma surpresa, a cada ano era uma vitória, cada conquista era algo assim. Eu fui matriculado, eles achavam que eu não teria plena condição de seguir um ensino fundamental normal. Então, eles me matricularam numa escola particular, uma escola do primário particular, e eu saí do primário sabendo ler, uma das poucas crianças que já saiu sabendo ler. E aí a diretora da escola chamou os meus avós, que na época que cuidavam de mim, e falou que eu tinha plena condição de estudar numa escola pública. Poxa. E aí eles me enviaram para uma escola pública, e eu sou muito grato a todos esses professores, a minha professora do primário, a professora Nardira, eu tenho contato com ela até hoje, a gente se fala, eu sou muito grato. Inclusive eu fiz uma live chamada Caixa das Lembranças, minhas professoras falaram, e tá no YouTube, foi bem legal. Assim. Então quem quiser ver essa live já tá aí no GC, pode entrar que você vai ver essa live aí, muito interessante. Foi bem legal, a surpresa que eles fizeram. Então eu sabia, e desde então, e aí depois de tudo isso, mais ou menos... Quando eu tinha 7 para 8 anos, a minha família se converteu ao evangelho, se tornou evangélico, e nós começamos a frequentar a igreja evangélica. E era tudo muito novo para mim, eu nunca tinha cantado na vida, não sabia o que eu poderia cantar, mas eu sempre, as minhas brincadeiras eram sempre com escova de pentear cabelo na mão, apresentando um programa, cantando, mesmo sem saber que era esse o plano de Deus para minha vida. Sim. E aí aos 11 para 12 anos eu descobri que eu poderia cantar. E como eu disse, essa se tornou hoje a minha maior paixão, que é adorar a Jesus independente do lugar. Eu olho assim, eu entrego como se fosse algo assim, Deus, o Senhor fez tudo isso e agora isso ainda é muito pouco, mas é o que eu te entrego tudo de melhor que eu tenho, e essa é a minha vida, é a minha paixão. E você acha que se você não tivesse passado por todo esse problema que você viveu, você estaria onde você está hoje, ou talvez você estaria fazendo outra coisa? Eu vou fazer aqui mais ou menos umas perguntas de jornalista, que eu vou de advogado do diabo, vamos dizer assim. Vamos lá. Por exemplo, será que se você não tivesse tido problema nenhum, você estaria cantando para Jesus hoje? Você acha que essa situação que você viveu te impulsionou a procurar algo que te dava um pouco de conforto sobre o que você vivia? Isso, eu acredito que essa situação foi apenas como que eu posso te dizer? Uma opção, um caminho para que isso chegasse a acontecer. Se não fosse essa situação, no final teria acontecido outras situações, mas eu acredito que isso já estava no meu DNA, porque é algo muito forte, é maior do que eu, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Eu gastaria a minha vida inteira por amor a Deus, eu gastaria minha juventude inteira por amor a Deus, porque assim, quando eu canto, eu me desligo de tudo e de todos, eu falo, Deus, eu quero te entregar. Muitas pessoas às vezes falam pra mim, você ministra nas igrejas, nos eventos grandes, você se desliga, você vira de costa pro público, é como se Deus estivesse ali. E eu, literalmente, todas as vezes que eu
tem uma apresentação, seja em qualquer outro lugar, igreja, evento grande, eu digo, Deus, se o Senhor quem me colocou aqui, então vem comigo e me faça impactar outras pessoas, porque nada nunca é e nunca será sobre mim, sempre será sobre os milagres dele, sempre será sobre a vida dele em mim. Então ele gerou isso em mim. Então... Amém. Então, gente, é o seguinte, eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês. Rola aí, Ismael. A emoção é maior do que qualquer outra coisa dentro da música. Eu estou aqui, dentro desse programa, me apresentando, fazendo parte do júri, há exatos 14 anos. Metade da minha vida. Exatamente metade da minha vida. Poucas vezes eu vi o Raul se emocionar, tanto como ele se emocionou com a sua apresentação. Parabéns. Obrigado, Paulo. Esse pedacinho que vocês estão vendo aí é onde um dos jurados, que é o Caio, fala que em 14 anos que ele está lá, ele nunca viu o Raul Gil chorar tanto como ele chorou com a apresentação desse moço aqui. Eu não vou arriscar colocar o pedaço dele aqui no Raul Gil, porque eu tenho medo do YouTube, na hora de passar nas mídias sociais, cair o vídeo por direitos autorais. Mas esse pedacinho não vai ter problema, não. E assim, entra no link. Já está o link aqui para você conhecer. Até agora estou te mostrando, fomos falando aqui com o Jonathan, né? Você ainda não viu ele realmente cantando, né, na televisão, tudo. E você vai ver que unção e que pessoa especial que é esse cara aqui. E, Jonathan, sobre a ACD, o que aconteceu? Como é que foi essa história que você tem com a ACD? Que é o que eu acho que é muito importante a gente falar, porque eu acho não sei como é que eu chamo a ACD, um órgão, uma associação? Uma instituição. Uma instituição, né? Muito importante, né, hoje. Na verdade, eu comecei a me tratar, como eu disse, com 5 anos de idade lá. Uhum. E as pessoas sempre foram muito carinhosos comigo. Dia das Crianças eu ganhava presente. Era assim, e eu aprendi. E tudo que eu sou hoje, primeiramente, eu agradeço a Deus. Mas também eu não posso deixar de dar o mérito a esses profissionais incríveis que tiveram toda a paciência do mundo, que me ajudaram, e eu achava, e todas as vezes que eu falava assim, isso não é pra mim, isso eu não consigo, porque eu não andava, eu cheguei a usar aparelhos ortopédicos, então tiveram que fazer toda uma reabilitação, eu tinha alguns complexos que isso também foi tratado lá, porque eu me sentia meio que inferior às outras pessoas por conta da questão da deficiência, e esses complexos foram tratados através de conversas, eles mostrando que eu era capaz de fazer alguma coisa, que essa questão da deficiência, essa questão do que eu tinha vivido, era apenas um detalhe perto do que eu podia viver, do que eu podia fazer, porque eu poderia ter uma vida normal como todas as outras. Sim. E foi aí onde eu vivenciei isso na pele, né? Porque no ano de 2013 eu perdi a minha mãe com 35 anos. Nossa. Ela faleceu vítima de um câncer dia 8 de junho de 2013. Meu Deus. E minha mãe gostava muito de uma cantora chamada Gabriela Rocha, que hoje é uma das minhas maiores referências. E ela gostava muito de uma canção que ela canta com o Thales Roberto. E a Gabi pra quem não sabe, a Gabriela era uma cantora caloura do Raul também. E ela falou pra mim, antes de falecer, eu conversando com ela, ela disse, eu não vou estar aqui, mas eu sei que todas as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. E aí ela me fez um pedido, ela falou assim, quando você encontrar aquela menina do Raul Gil, conta a nossa história pra ela. Uau. Sem saber de nada do que ia acontecer. E aí Deus levou a minha mãe, eu fiquei, Jesus, e agora? Os meus irmãos eram menores na época, e 8 meses depois, o meu pai sofreu um acidente e caiu de cima de um telhado de uma fábrica. 2 dias depois que fizeram a cirurgia, eu descobri que deu hemorragia interna nele, e ele também faleceu 8 meses depois. E aí eu tive que assumir as rédeas da minha casa, eu tive que assumir as rédeas da minha família. Até então eu ganhava R$800 para sustentar. Eu não sabia o que era pagar uma conta, eu não sabia o que era fazer uma compra. E mais uma vez, eu digo que uma das pessoas que eu mais amo nessa vida é minha avó.
E mais uma vez ela esteve do meu lado, me ajudando, me apoiando. E até hoje é assim. E isso, de certa forma, não te deixou revoltado contra Deus por tu ter levado tua mãe, teu pai? Chegou uma época que eu falei, Deus, e agora? E Deus falando que Deus sopraria o meu nome sobre os 4 cantos da terra. E Deus usando pessoas para falar coisas sobre mim. Que quando acontece uma situação desse sentido, a gente fica, mas e aí? Tipo, loucura. Como vai surgir? Como a gente pode encontrar algo bom em meio a tudo isso? É verdade. Eu tive que perder, e foi aonde quando eu cheguei no fundo do poço, vamos dizer assim, quando eu achei que quando todas as minhas alternativas estavam esgotadas, Deus veio e fez da onde eu não esperava, levantou eu fui cantar numa igreja. E para minha surpresa, quem estava ministrando louvor era a Gabriela Rocha. E aí ela, sem saber de nada da história, me chamou para cantar com ela exatamente a música que minha mãe gostava. Meu Deus. E aí nós conversamos, trocamos um papo, eu contei a história e de repente nós nos aproximamos. E aí veio um rapaz que na época empresariava ela, me fez uma oferta, abençoou a minha vida, gastou um dinheiro, 450 mil reais, para produzir um CD meu, e nós lançamos esse CD. Tem o físico, mas hoje também está em todas as plataformas digitais, e foi uma coisa que eu não esperava. E logo depois eu fui até o SBT numa situação... Isso a gente vai contar no segundo bloco. Espera aí que eu tenho que chamar o intervalo. Gente, estou conversando aqui com o Jonathan Wesley, essa história maravilhosa vocês estão ouvindo aí. Eu vou pedir para você cantar a música da Gabriela Rocha. Dá para cantar? Dá para fazer? Vamos lá? Coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. E aí, Jonathan, lindo, cara, olha, tô emocionado realmente aqui ouvindo você cantar.
Estamos aqui no segundo bloco na Roda da Música, hoje com o Jonathan Wesley, cantando maravilhosamente para vocês, mostrando aí esse talento que só Deus pode dar esse talento para alguém dessa forma. E realmente, às vezes eu fico pensando, sabe, Jonathan, a gente está vivendo dias tão difíceis, né, cara? E eu acho que às vezes até tudo tem um propósito na vida, né? Até talvez a pandemia seja um propósito divino para que as pessoas parem, olhem e falem, não, tem alguém que pode fazer alguma coisa, um milagre, não importa. E então esse programa, assim, ultimamente tem aparecido bastante cantores gospel para vir cantar aqui. Eu tô achando muito interessante isso, porque de repente Deus quer usar esse canal para poder levar para sua casa paz, alegria. Essa música que ele cantou, por exemplo, se você está passando por um momento tão difícil, a gente não pode desistir, tem que saber que há um milagre que pode acontecer, né? E milagres acontecem todo dia. E por que não acontecer com a gente, né? Então a gente tem que ter fé, tem que acreditar. E eu tenho certeza que algo de bom esse programa está trazendo para vocês. O Jonathan estava contando no bloco passado sobre como ele chegou até o SBT. E esse emprego que você falou que ganhava R$800 era o mesmo emprego lá? Era o mesmo emprego do ar-condicionado? Isso. E aí? Numa loja, eu trabalhava numa loja de ar-condicionado. E um dia eu acordei decidido mesmo. E eu cheguei na minha sala, e eu trabalhava no RH dessa loja. E eu cheguei na minha sala e falei pra minha gerente, a Elisângela, queria até mandar um beijo pra ela. Claro, um beijão pra Elisângela. Falei, Li, eu preciso mudar minha vida hoje. Ela, como assim? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu pesquisei. Gente, não façam isso, porque se o povo descobrir, eles me matam. Hoje eles sabem dessa história e eles falam isso até na integração. A Carla é muito minha amiga hoje. Eu liguei, eu acordei e pesquisei. Cheguei lá e pesquisei no Google, no computador do trabalho. Telefone do SBT. E aí eu achei o telefone, liguei, caiu na telefonista, falei assim, olha, é que eu encontrei um repórter na rua, olha isso. Eu encontrei um repórter na rua e queria participar, nem que fosse para assistir um programa de TV. Aí, e ele me passou o telefone, o nome de uma pessoa, mas eu esqueci o nome. Não tinha encontrado repórter nenhum, gente. E não tinha esquecido o nome nenhum também. Tinha esquecido o nome nenhum. E aí ela pegou e falou assim, mas é muita gente, eu não tenho como saber. Falei, por favor, me passa pra parte de auditório, de plateia, que eu... Ela, não, mas tem muita gente no setor. Eu falei, moça, eu não lembro, é uma coisa muito séria, caso de vida ou morte. Eu falei assim. E aí ela passou... Falou, eu vou passar, mas chegando lá você vai ter que achar quem é essa pessoa. E aí, caiu, quem me atendeu foi a Daiane, beijo. Ela falou pra mim, olha, eu falei, olha, me passaram o telefone dessa pessoa aqui e falaram pra procurar, mas eu não lembro o nome. Mas como assim? Quem foi? Eu falei, eu não lembro o nome, mas falaram que é uma pessoa que cuida da parte de convidados no auditório. Ela falou, deve ser a Carla. Eu falei, é essa mesmo. Nem sabia quem era. Acabamos de descobrir quem é a Carla. Falei, é essa mesmo, olha aí, Carlinhos. E aí, eu peguei e... Ela falou, mas ela não tá na sala agora. Falei, então, tem algum telefone direto dela? Aí ela falou assim, tem sim. Aí passou o número da mesa da Carla. Falou, liga daqui uns 20 minutos. Deu 20 minutos, eu liguei. Ela, Carla Auditório, bom dia. Eu falei, oi, Carla, me passaram o seu telefone, assim. Aí ela falou assim, olha... você tem o programa do Raul Gil pra vir assistir numa segunda-feira, isso era numa quarta. Certo. E aí eu, meu Deus, e agora? Eu trabalho, não sei o quê. E eu tinha uma consulta, eu falei pro meu médico, Thiago, tem como você adiantar essa consulta pra eu poder ir? Não, vamos, tal. Fui mais cedo, 7 horas da manhã, fui pra consulta, ele me deu o atestado do dia inteiro. Deus, tudo cooperou para que acontecesse para dar certo de eu ir naquele dia. E aí eu cheguei mais cedo do horário que tinham marcado. E aí eu falei, eu tenho dinheiro aqui, eu vou entrar na praça de alimentação, vou encontrar um artista lá e vou fazer da minha oportunidade acontecer aqui. Você premeditou tudo dessa forma? Foi! E aí eu cheguei, e para minha surpresa, a Patrícia Bravanel estava almoçando. E aí eu cheguei na mesa, falei assim, posso sentar aqui um minutinho? Que a mesa era aqui e tinha outra cadeira na frente dela. E ela podia falar, sai daqui, não vai. Ela falou, claro. Falei, meu Deus do céu.
E aí eu sentei. Pra quem não sabe, Patrícia Bravanel é filha do Silvio É filha Santos. do Silvio Santos, gente. E aí eu sentei e falei, ó, minha história é essa, eu perdi meus pais, eu preciso de uma oportunidade na televisão, eu até falei a verdade, falei assim, eu não tenho vergonha, eu tô passando por dificuldade financeira, eu preciso de ajuda, e o meu sonho é estar dentro da TV. Eu canto, eu nunca tive a oportunidade de fazer aula, nunca tive a oportunidade de participar de um programa. Contei a história da minha mãe em relação a Gabriela. Falei, ó, a minha maior vontade, meu maior sonho é estar dentro de um programa de TV. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas me coloca lá, que o resto é Deus quem faz. Aí ela olhou pra mim e falou, você canta mesmo? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, canta. Ela, então canta uma música pra eu ver. Aí eu cantei uma música chamada Ressuscita-me, da Lili. Pode cantar então, vamos ouvir. Vamos de refrãozinho, é assim, ó. Remove a minha pedra e chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. E aí quando eu terminei, ela tava chorando, eu falei, meu Deus, eu vou ser expulso daqui. E aí ela falou, menino, que música é essa? Tô toda arrepiada, e mostrou os braços. Falou, eu preciso fazer alguma coisa por você. E aí eu entrei na sala, pra quem já foi no SBT deve ter visto essa sala, onde tem uma limusine enorme, tem todos os troféus que eles já ganharam. Sim. E essa sala tem um elevador que dá direto acesso à diretoria. E aí eu olhei um letreiro escrito diretoria, falei, meu Deus, aonde eu vou? E aí ela pegou e falou assim, olha, vamos ali. E aí desceu e tal, e um carpete preto, uma coisa bem chique. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou assim, meu pai tá aí? Perguntou pra secretária. Eu falei, meu Deus, não acredito. Ela falou, tá, aí entramos e tal. Isso antes de começar o programa. Antes de eu tava lá pra assistir o programa. Aí ela, onde você vai? Eu falei, vou no Raul Gil. E aí eu peguei, conversei, ela me apresentou pro Silvio, e aí eu cantei a música pra ele também. Quando eu olhei o olho dele cheio de lágrimas, e ele falou, ó, preciso fazer alguma coisa, vamos dar um jeito e tal. E aí ele entrou em contato com a Lucimara Parisi, que é a diretora do Ratinho. Sim. E foi aonde eu fiz o meu primeiro programa, e foi uma coisa, pá, ao vivo. O primeiro programa de TV já foi ao vivo. Quantos dias depois? Foi, na verdade, isso foi em agosto, um mês e pouquinho depois. Porque eu fui lá em agosto e o programa foi marcado pro dia 6 de setembro. Uhum. E aí eu falei, como assim? O primeiro programa já ao vivo, e eles tratam a gente super bem. Aí mandou um carro me buscar, já tava me achando um artista. E aí eu fiz uma live lá, e aí a moça que tava organizando o camarim, tratando a gente super bem. E pra mim aquilo era novidade. Eu me sentia como se fosse a Cinderela antes da meia-noite, sabe? Assim. Sim. E aí acabou aquilo, ó, vamos pra casa. E tipo, de volta à realidade, né? E aí eu falei, Jesus, era isso. E aí o povo, eu cheguei no outro dia, no trabalho, o pessoal aplaudindo. E eu tive, assim, uma repercussão muito boa. Inclusive, uma das pessoas que é muito difícil alcançar um elogio desse cara. Hoje ele não tá mais conosco, infelizmente ele faleceu o ano passado. Não, foi esse ano, o Arnaldo Sacomani. E ele disse pra mim assim, não só a música, não só Deus te ajudou a se curar, como a música também, porque pra mim você é o melhor da noite, você é um grande cantor. E pra mim, até eu ouvi isso, que eu era um grande cantor num cara que era uma referência mundial, eu nunca... Um baita crítico da música. Sim, eu não imaginava que eu fosse cantor. Eu falei, agora eu sei que eu sou cantor, porque um cara desse me falar isso, então vamos lá. E aí eu cantei lá e ganhei e tudo mais, e voltei, e o pessoal do trabalho no outro dia me apoiou muito, foi bem legal a recepção deles. E pra mim eu achei que era só aquilo. Foi quando de repente eu recebi uma outra ligação
que foi da equipe do programa da Eliana, para que eles fizessem uma homenagem contando a minha história e homenageassem a minha avó por tudo que ela tinha feito, por tudo que ela tinha passado e tudo mais. E essa homenagem foi gravada em parceria com a Juliana Flores, e aí eles mandaram um buquê de rosas lá e tal. Foi bem emocionante essa gravação, foi bem legal. Foi onde as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer ainda mais. E aí passou-se algumas semanas depois que esse programa foi ao ar, teve uma repercussão gigantesca, que eu recebi mensagem de pessoas de outros lugares que eu não imaginava. Meu Instagram bombando de mensagem de pessoas, o carinho das pessoas foi muito legal nesse momento. E aí, de repente, eu recebo o convite do próprio Silvio naquele mesmo ano para me tornar embaixador do Teleton, que foi algo assim que eu não esperava. Nossa, e como isso aconteceu também? Então, por conta de toda essa história, por conta de tudo que eu tinha vivido, por conta da música, por tudo que aconteceu, ele me fez esse convite, eu assinei em 2017 o contrato e eu me tornei embaixador. Nossa. Foi bem legal, assim. Foi algo que eu não esperava. E hoje você está vivendo de quê, Diana? Você vive de cantar em igrejas? Qual que é o seu trabalho hoje? Porque você falou, eu ganhava R$800 atrás e tal. Hoje, qual que é a sua fonte de renda? É a música? Hoje é a música. Hoje, inclusive, eu ajudo algumas pessoas, porque eu tenho muitos contatos lá também. Às vezes, eles me procuram, me pedindo ajuda, a gente faz ajuda na seleção. Mas a minha maior fonte de renda, a principal fonte de renda é a música. E você canta nas igrejas exclusivamente? Sim, nas igrejas. Às vezes a gente recebe convites para fazer casamentos, shows em geral. Verdade. Então, e que igreja que você... O pessoal, de repente, o pessoal de casa quer te ver, né? E aí fala, mas aonde? Qual igreja que ele tá? Você tem uma igreja que você congrega? Sim, hoje eu tenho uma igreja que eu congrego aqui em São José dos Campos, que é um pastor maravilhoso que me resgatou de São Paulo, me ajuda, o pastor Sidney Ramos e a pastora Joélia Ramos, pessoas que eu amo demais, que assim, foi uma coisa muito assim, eu sofri algumas coisas, uma tentativa de sequestro em São Paulo, foi bem difícil, e aí eu vim pra cá, e eles estão cuidando de mim, e eu vim cantar na igreja deles no dia 12 de novembro do ano passado. Uau! E quando foi no dia 9 de dezembro, eu já estava me mudando para casa deles. Caramba! Foi uma coisa muito assim. Qual igreja que é dele? Avivamento Bíblico, aqui em São José, lá no Dom Pedro. Então, pessoal, quem quiser conhecer, viu, o Diana tocar, já tá mais convidado, né? Cabe uma multidão lá ou não? Em nome de Jesus, vamos lá. Se não couber, a gente põe na rua, dá um jeito aí. É isso aí. Daí você que, de repente, que é pastor ou tá à frente de uma igreja, não importa, liga pro Jonathan, leva ele até a tua igreja também, abençoa aqui o rapaz, ele vive da música, precisa de ajuda, né? Essa pandemia onde as igrejas estão fechadas, principalmente. Sim. Às vezes você quer ajudar o ministério dele, liga para ele, tá o contato dele aí embaixo, entra em contato e fala, Jonathan, senti no coração, quero te abençoar, quero te ajudar, não perde tempo não, tá bom? Porque é disso que o mundo precisa hoje, sabe? Levar realmente o bem, forma da música cantada, né? Quebrando um pouco toda essa coisa que a gente tem hoje no mundo da música, que destrói, que não constrói, da música que derruba, que leva para baixo e não para cima, né? Então eu acho que assim, a gente pode gostar, eu sou eclético, eu gosto de tudo, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter esse lado também, onde a gente, o momento é como se a gente passa o dia inteiro trabalhando, cansado, e chega a hora da noite que a gente vai dormir, que a gente chega no nosso travesseiro, descansa e tem paz. Eu acho que a música é assim, tem hora que você precisa realmente ter essa paz, como se fosse dormir, né? Então, um exemplo que eu sempre dou assim, uma paz. Ouvir Jonathan Wesley, né? Você já é compositor também? Sim. Inclusive, no meu primeiro CD, eu fiz uma música pra minha mãe. E aí foi bem legal. Assim. Ele consegue cantar? Não, ele nunca tocou. Mas... O José vem da onde? De onde você apareceu, José, na história aqui? Eu sou amigo do Bet. Do Edmar Bet. Ele me conheceu no programa dele e pediu auxílio. O cara é bom, hein, ô pastor? O cara é bom, hein? Bom, e eu tô mudando pra cá agora, então a gente já tava batendo uns papos pra que ele possa me acompanhar em algumas agendas. Maravilhoso. Então, que quando ele vai estar comigo. Deus abençoe muito, viu? Tomara que dê certo essa parceria. É que Deus vai colocando as pessoas certas no lugar certo. Você vai gostar de São José, viu? A minha em São Paulo é bem tranquilo.
Então é o seguinte, gente, vamos cantar pra gente encerrar esse bloco? O que você vai cantar pra gente? Vou cantar Sonda-me. Sonda-me, então. Gente, vocês estão vendo Jonathan Wesley aqui no Na Rota da Música, trazendo esse momento de paz e alegria pra você. Terceiro bloco, volta já, não sai daí não. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ó Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Estamos de volta aqui, terceiro bloco, na Rota da Música, Leandro Salgado, e hoje com essa surpresa agradabilíssima, meu amigo Jonathan Wesley, com Josias aqui no teclado, fazendo aqui um instrumental para ele. Gente, esse programa vai ao ar todo domingo às 22 horas pela FIC TV, canal 25 da NET, 525 da Claro. E também temos a reprise, tá? Quarta-feira às 23 horas e sábado às 22 horas. Então, se você por acaso ligou sua TV agora e perdeu o começo desse programa, além de ter ele no Facebook, no YouTube, desculpa, você tem ali também a condição de assistir, tá? Pela TV aí na quarta-feira às 23 horas e no sábado às 22 horas. Tá bom? Quero agradecer demais o pessoal da Mobile Top que está nos recebendo aqui. A FIC TV mudou do Esplanada, foi lá para o Aquários.
A gente está montando um estúdio maravilhoso lá e por enquanto a gente tem gravado aqui. Ao AFA, o Khaled tem cedido esse espaço maravilhoso e está muito gostoso gravar aqui. Então, obrigado a Mobilitop e também quero deixar um agradecimento especial para minha médica aqui, a doutora Denise Pupo, que está cuidando aqui das minhas... Eu estou com umas coisinhas aqui no nariz e tal. Ela fez os procedimentos, tirou umas pintas que podia virar alguma coisa pior, já tirou, já fez um negócio aqui. Então, graças a Deus, a Denise é uma benção. Muito obrigado, Denise Pupo. Tá o contato dela, pode ligar, vai lá, faz qualquer procedimento é com ela, tá bom? E a gente continua gravando esse programa aqui no Mobilitop e um grande beijo para todos os nossos patrocinadores que estão com a gente. O Jonathan, eu fiquei sabendo que você foi convidado para ser jurado do programa do Raul Gil, é isso? Isso. Então, esse convite já era pra gente já estar executando isso desde o ano passado, mas infelizmente por conta dessa questão de pandemia e por conta do Raul ser uma pessoa da área de risco e ele teve um problema pulmonar antes da pandemia e tudo mais, nós decidimos adiar e aí agora, com fé em Deus, agora no meio do ano, junho, julho, já vamos estar retomando isso aí. E aí você, então aí, além de você estar cantando nas igrejas, você vai ter um trabalho, vamos dizer, fixo lá para estar no Raul Gil. Nossa, que honra, hein, cara? Toda semana. Eu também fiquei muito surpreso e feliz com esse convite, estou muito feliz. Você sabe que eu sou fanático pelo Silvio Santos, né? Eu acho o Silvio Santos uma pessoa maravilhosa, assim, não tive oportunidade de conhecê-lo ainda, mas um dia eu quero conhecer também. Porque... Não só ele, como a família toda, é muito família, não parece, tipo assim, ele não se intitular, eu sou o Silvio Santos, um dos caras mais ricos do Brasil, sabe? É uma pessoa de uma humildade tamanha, assim, sabe? Tanto ele quanto a Dona Iris, que eu também tive o prazer de conhecer, as filhas. E a impressão que eu tenho é que o SBT, embora ele seja judeu, né, é uma empresa muito cristã, né? Porque a filha dele ela é evangélica, sim, né? A Patrícia e a Rebeca. A Rebeca também, né? E eu vejo assim que os programas do SBT abrem muito para cantores gospel. Inclusive no Raul Gil também é um sonho de todo cantor. Uma pergunta, o Raul Gil é evangélico? Não. Na verdade ele não ele é muito, ele acredita em Deus, ele é cristão. Tem muita fé, ele é cristão, ele não tem uma religião evangélica, ele tem muita fé. Inclusive, se você assistir o vídeo que eu tô cantando na final, depois eu fui ver meu pastor lá de São Paulo, o pastor Leandro Mussolini, que é uma das pessoas que eu sinto mais falta lá em São Paulo, é ele e minha pastora. Mas, tipo assim, ele tava comigo enquanto eu cantava, o Raul, tipo, meio que vibrava, assim, aí... Quando eu recebi esse convite também, eu recebi, e eles falaram que eu não podia cantar música gospel, porque já tinha alguém gospel no quadro e tal, e eu falei, se não for pra ser assim, eu não vou. Isso. E aí o Raulzinho pegou e falou, Deus, tá doido e tal. E aí eu falei, Deus, se foi o Senhor quem colocou essa oportunidade na minha mão, ela vai voltar. E depois de um tempo ele me ligou de novo e falou, você pode vir cantar o que você quiser aqui. Eu falei, então... Vou te contar uma coisa que é meio exclusiva que eu vou falar. Eu participei de uma banda chamada Cogumelo Plutão. Essa banda foi a banda que estourou em 2000 com aquela música Você é a escada na minha subida. Você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Essa música, ela foi feita dentro de uma igreja. E era Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Quando estourou essa música e viram, a Universal Music chegou pro Blend, para nós vocalistas, e falou, vamos gravar essa música, mas a gente não pode colocar Jesus, porque não é comercial, não vai vender. Ok, o que ele fez? Naquela coisa, aquele glamour todo, gravadora, televisão, trocou por Você. E a banda estourou em 2001 com essa música, em 2002 ele teve um aneurisma no palco, ficou 12 anos fora dos palcos, até hoje a banda, tem sérios problemas de saúde. Aneurisma, deu vários problemas, não que Jesus foi lá e, não me entenda mal, não que Jesus foi lá e matou o cara e fez amaldiçoou o cara, não, mas talvez o que era para ser uma bênção muito grande não foi concretizado. E assim, eu acho que às vezes na vida a gente tem que ter posição em tudo. Porque ou você é ou você não é.
Não dá pra você ser meio a meio. Eu meio que namoro aquela menina, a gente às vezes meio que namora, às vezes meio que eu canto em igreja. Eu acho o seguinte, ou você é ou você não é. Eu sou um pouco do caminho do meio, eu ouço músicas, eu gosto de músicas seculares, até perguntei pro Dimar Beth outro dia, o pastor só canta, gosta, não canta, não ouve música, nada que seja secular. Não, eu só ouço música. Ok, mas eu acho que isso não haveria nenhum problema, né? Mas isso é muito pessoal de cada um e o que cada um tem com Deus. Porque eu acho que é muito mais a letra, assim, sabe? Eu acho que não tem nenhum problema você ouvir, mas eu acho que o caminho a ser seguido é uma coisa, porque não é uma obrigação, pelo menos é o que eu penso. Louvar a Deus, estar dentro de uma igreja nunca foi um jugo, nunca foi uma obrigação, nunca foi nada imposto. É uma escolha, é um prazer, é uma vontade. É isso aí. A adoração vem de dentro, não é uma coisa imposta. Você precisa estar dentro da igreja. Porque quando você conhece Jesus de verdade, quando você sabe quem é Ele, não é religião. Não é Ele. Situação, é Ele. É isso aí. Entendeu? Por isso que eu falo muito isso, né? Se as igrejas soubessem como o povo aí fora está carente, tirasse um pouco os dogmas e trouxesse mais amor, as igrejas teriam fila de gente para entrar. Sabe? Se eu fosse um dia ter uma igreja minha igreja, nossa, cara, eu acho que eu ia botar 1 milhão de pessoas lá dentro, porque ia ser uma igreja muito louca. Mas na hora que eu entrevistei um cara aqui, o Ed, esse cara, ele depois está aí no YouTube se vocês quiserem ver. O Ed Bastos, eu acho. Bastos, né, Thalita? Ed Bastos. Ele é de Taubaté e ele caiu de skate, ele era skatista e tal, caiu, o braço dele quebrou, engessaram, apodreceu e ele perdeu o braço. Ele falou: Jesus, deixa eu curar meu braço, eu canto pro Senhor. E, cara, você vê as músicas que o cara compôs. Ele não sabia tocar nem violão, hoje toca violão, não sabe uma nota. Ele canta, você vê que é Deus mesmo, cara. Assim, o testemunho dele é fortíssimo, o cara, ele é bem tímido, assim, e tal. Mas você vê que Deus, e ele faz, cara. Ele vai em qualquer lugar pregar o evangelho, sabe? Sem churumela, sem, não vou ali e tal, não vou. Porque eu acho, assim, que a luz tem que brilhar onde está as trevas. A luz brilhar no meio da luz é muito fácil, né? Com certeza. Então, quando eu fui evangélico muitos anos, eu sou evangélico ainda, tá? Mas assim, eu era praticante, eu era direitinho na igreja e tal. E quando eu voltei a tocar na noite, trabalhar com música, eu fui muito esculachado pelo povo da igreja. Mas só que é o seguinte, cara, eu já cheguei pra gente que ia se matar em poucas horas depois do trabalho. E cheguei lá, orei com o cara atrás de um palco. E o cara ali aceitou Jesus e ele teve a vida transformada. Eu falo, Deus, a gente não tem que explicar Deus a gente não explica, a gente vive. Né? Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Não, tá? com certeza. Inclusive eu, na época do Raul, todas as minhas apresentações mais afinal, assim, eu recebi muitas mensagens que me chamaram muita atenção, de pessoas que estavam prontas a se matar, que já não queria mais saber de viver, que não queria mais, a vida já não tinha mais sentido, e falou, através da sua história, através do que aconteceu ali, através do que você fez ali, você me deu um novo sentido, você, com todos os seus problemas, você mostrou que você não desistiu. E desde que eu pisei naquele palco pela primeira vez, quem assistiu o programa viu, os primeiros programas a gente cantava atrás de uma sombra. E foi me dada uma canção para cantar chamada Espírito Santo, da Fernanda Brum. E eu falei, meu Deus, quando eu cheguei lá, Leandro, muita gente boa, muita gente que arrebentava cantando música internacional, professor de música, gente que cantava na noite, e eu nunca tinha estudado música na minha vida. Eu falei, Jesus, e aí? E eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo, mas atrás do palco eu falei, fiz uma oração, eu olhei para o céu e disse, Deus, o Senhor nunca me abandonou. E eu quero a sua presença aqui, que nunca seja sobre mim. Mas entra comigo e que no momento que eu abrir a minha boca, as pessoas não me vejam, mas vejam a tua glória, vejam o Senhor, vejam o que o Senhor fez. Deus, ele é especialista em trazer o que não é e fazer ele ser alguma coisa. Né? Deus pega do nada, faz tudo, Deus, ele é especialista nisso. E é isso que a gente tem que olhar realmente. Às vezes eu também me sinto como se sentindo naquele palco, mas eu falo, Deus, o Senhor me trouxe aqui, que o Senhor vai me capacitar, vai me fazer. Deus nunca manda as pessoas ali para um lugar para fazer feio. Exatamente. E aí abriu as portas do programa, lá quando eu acendeu as estrelas e eu fui pro palco, eu vi pessoas chorando, sentindo o poder de Deus, e eu falei, Jesus,
obrigado pra mim, mesmo que eu não que eu Não saia vá daqui adiante. em último lugar, isso pra mim já valeu. E aí anunciaram os vencedores e quando de repente eu olhei o meu nome em primeiro lugar, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, tipo, as coisas começaram a acontecer, e aí, falando também um pouco dessa apresentação da final, o Raul se emocionar, como você falou, o Caio falar, eu tô há 14 anos da minha vida aqui no programa, eu nunca vi isso acontecer. O Raul, é porque eles cortaram, mas teve uma hora que quando eu entreguei o microfone, que eu terminei de cantar, ele deitou no meu ombro e chorou como uma criança. Meu Deus. E eu disse, meu Deus, que é isso? Eu não tô entendendo nada. E depois eu assinar com uma das maiores gravadoras do Brasil, que é a Sony Music, eu sou muito grato a eles, ao Maurício, ao Marcelinho, a toda essa galera que me ajuda muito. E assim, são coisas que só Jesus faz. Porque quantas e quantas vezes você deve ter ouvido isso? Eu ouvi de pessoas de dentro, não foi pessoas de fora. Desce do pedestal porque você sonha demais. As pessoas que deveriam me apoiar olhavam pra mim e falavam assim, meu, você tá parecendo aquele Bob do desenho Fantástico Mundo de Bob, porque você sonha demais, você acha que você vai chegar, e todas as vezes que as pessoas, Deus usava alguém pra falar comigo sobre isso, eu falava, tá vendo aquela pessoa ali na televisão, tá vendo a Aline Barros, tá vendo a fulana, a Beltrana, eu vou ter oportunidade de cantar com ela um dia eles vão saber quem eu sou, um dia eles vão reconhecer, Deus vai fazer isso, vai me colocar lá no meio deles. Eu só acredito, ria. E hoje, não porque eu sou melhor, não porque eu sou o bambambam, não, porque assim, Jesus me escolheu para isso. E hoje eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas. No ano de 2019 eu fui nomeada eu recebi um dos prêmios mais importantes, que é o prêmio Gerando Salvação. Eu recebi o prêmio de revelação da música gospel do ano de 2019. Esse prêmio é um prêmio super importante para o meio gospel. E é onde estavam todos os cantores e cantores que eu ouvi, cantores que eu cresci ouvindo, pessoas que eu admirava de longe, era um sonho bem distante. E hoje eles me abraçam, hoje eles me chamam pelo meu nome, hoje eles sabem quem eu sou. E Deus tem feito muita coisa acontecer. E é por isso que eu sou grato e serei eternamente Deus é grato um a esse Deus. realizador de sonhos. Gente, eu tenho que encerrar, infelizmente, já extrapolamos o tempo aqui, mas o Ismael na edição vai dar um jeito aí, porque o Jonathan vai cantar pra gente mais uma vez. Jonathan, muito obrigado pela tua presença aqui no Roda da Música, tá? Quem quiser entrar em contato, tem site, tem todo o contato do Jonathan enquanto ele canta, liga pra ele, ajuda ele, entra, veja as fotos com ele, as pessoas chorando, a emoção das pessoas, o que Deus tem feito através da música na vida desse rapaz, tá bom? Gente, fique com Deus, semana que vem tem Serial Funkers, não perca, tá bom? Grande beijo pra vocês, canta pra gente, que Deus abençoe vocês. Obrigado, vocês. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me canso
eu me sinto